e como podemos desenvolver esta importante virtude bíblica. Veremos os efeitos negativos da raiva cotidiana, as raízes da impaciência e os mecanismos práticos para cultivar a paciência segundo as Escrituras. Este estudo nos ajudará, melhor dizendo, a transformar nossa alma irritadiça em santuário de paz, permitindo que a glória de Deus brilhe em nós, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Quais são os perigos da raiva? A raiva mata. A raiva mata. Uma pessoa extremamente irada, né? Ela é capaz de matar alguém. Não estamos falando do tipo de raiva que leva as pessoas a tirarem vidas, mas sim daquela irritação e aborrecimentos cotidianos que atravessam o corpo e a mente de pessoas absolutamente normais. Porque pelo menos, às vezes, a pessoa está irada, mata, depois se arrepende, algumas nem se arrependem, já vira algo tão natural para elas, mas é dessa impaciência do nosso dia a dia que vai tirando nossa paz, que vai tirando o nosso sossego, a nossa comunhão, tá? É nesse sentido. Sob as condições erradas, ficar irado é como tomar pequenas doses de um veneno que age lentamente, todos os dias de sua vida. Esta raiva acumulada pode destruir relacionamentos. É aquela pessoa que vai guardando, a outra vai machucando, vai falando coisas, vai humilhando e a pessoa vai guardando. Tem um exemplo, antes de eu vir morar em Cianorte, antes de vir para Morama, em Belém, teve um caso de um adolescente que o pai era alcoólatra. E desde quando eles eram pequenos, ele e a irmãzinha dele, eles foram crescendo, ver o pai beber, chegar em casa e espancar a mãe, ele espancava a mulher, ele espancava a menina, espancava esse menino, e ele foi crescendo. E quando ele sempre dizia, um dia eu vou te matar, ele dizia para o pai dele, que antes ele era pequeno. E ele foi vendo o pai, ele foi crescendo vendo o pai maltratar a irmã e ele e a mãe. E quando ele ficou adolescente, esse menino, um dia o pai chegou em casa, bateu na mãe, bateu na menina. E quando o pai foi para bater nele, ele matou o pai dele. Ele pegou uma faca na cozinha, esfaqueou até matar o pai dele. Então, muitas vezes a ira, a raiva, são essas coisas que vão acumulando e que a gente não resolve e chega num ponto extremo da nossa vida. A mãe, por exemplo, uma mãe está em casa, claro que uma mãe não, menos que esteja num processo depressivo, que mulher no processo de depressão, aquela depressão chamada pós-parto, tem que tirar a criança de perto dela, que ela é um perigo para a criança. Ela mata mesmo. São aquelas mães que colocam o bebê no saco, jogam no rio, no lixo. Elas são um perigo para a criança. Tem que tirar de perto mesmo. Tá? Mas uma mãe normal que arruma a casa, aí a criança vai, tira tudo do lugar, e a mãe não mexe aí, e a criança vai mexendo, e ela arruma, a criança vai e desarruma. Chega uma hora que ela grita, ah! Para de mexer, menino! Aí a raiva ela vai sempre se acumulando. Ninguém explode do nada. Ah, eu acordei, não aconteceu nada e de repente eu estou com raiva. Não.
são, ela é um processo, coisas vão acontecendo até que chega no momento, tá? Que a pessoa explode, não aguenta mais, tá? Sob as condições erradas, ficar irado é como tomar pequenas doses de um veneno que age lentamente, todos os dias de sua vida. Esta raiva acumulada pode destruir relacionamentos, prejudicar nossa saúde, tá? E principalmente afetar nossa comunhão com Deus. Efeitos físicos da raiva. A raiva ela afeta tudo em nós, tudo. A raiva constante pode causar problemas cardíacos, hipertensão, enfraquecimento do sistema imunológico, câncer, outras doenças. Efeitos espirituais. Impede nossa comunhão com Deus. Não adianta a pessoa dizer que vive gritando, brigando, sabe? Falando. Isso não significa que em algum momento a gente também, né, sai um pouquinho, né? A gente é normal, a gente é humano. Mas é aquela pessoa que o tempo todo está com raiva. Em algum momento a gente vai ter um momento, né, que a gente vai, né, se exaltar um pouquinho. Nós somos humanos. Mas é aquela pessoa que exagera na reação, tá? Impede nossa comunhão com Deus, bloqueia o fruto do Espírito em nossa vida. Efeitos relacionais. Destrói relacionamentos e cria barreiras entre nós e as pessoas que amamos. A mãe da impaciência é a raiva. O apóstolo Tiago identifica claramente a origem da impaciência. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Então, a mãe da impaciência, quais são? Os desejos que não são realizados. A impaciência nasce da compulsão pelo conforto, bem-estar e nossa própria vontade. Então, eu preciso que a minha vontade seja feita, é preciso haver todo um movimento para que eu tenha conforto e bem-estar, e se isso não acontece, aí eu vou dar um show, né? Vou dar um show. Todo mundo vai ficar com medo de mim. A raiva também é um acúmulo de frustrações. É aquela pessoa que parece que nada na vida dela dá certo. A raiva surge quando armazenamos impaciência com o passar do tempo, como uma panela fervendo lentamente. Tá? É um acúmulo de frustrações. Esse acúmulo de frustrações vai gerar raiva em nós. É aquele funcionário que nunca faz do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. É o filho que não faz do jeito que a gente pede. E a gente diz assim, olha filho, é assim, é assim. Ele nunca faz. Aí chega uma hora que aí a pessoa, tá? Esse acúmulo de frustrações também vai gerar raiva. Vai gerar também em nós o quê? Uma explosão desproporcional. É a criança que a mãe vai dizendo assim mesmo, menino, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. Uma hora a mãe diz assim, não mexe aí! A criança vai ficar, não estou entendendo nada. A criança, pode. Hum, uhum.
Uhum. Uhum. Porque assim, a frustração, ela faz parte do ser humano. Qual é a grande questão que eu observo, né, na atualidade sobre frustração? Os pais dessa nova geração, muitas vezes são aqueles pais que, eu nunca tive isso. Por exemplo, nossa, eu tive que trabalhar muito, eu tive muita dificuldade e eu não quero que o meu filho passe. A geração atual tem uma intolerância à frustração. É por isso que qualquer coisa, eles são melindrosos, eles não conseguem. Por quê? Porque a gente é dessa geração. E não é errado você dar o melhor para o seu filho, não, não é. Não é. Mas a gente está. Os pais da nova geração criam filhos que não pode sentir dor. Tem que dar tudo na hora que eles querem. Eles não podem chorar. Eles não aprendem a ter tolerância à frustração. E a frustração, ela faz parte da vivência humana. Aí o que acontece? O pai faz tudo que o filho quer. Quando ele chega no lugar onde as pessoas não vão fazer tudo o que ele quer, aí ele fica ofendido, ele faz um escândalo, tem que ser como ele quer. A gente vê isso no comportamento de crianças. Quando eu estava fazendo ainda a graduação, eu fazia parte de um projeto da minha professora nas escolas de escuta psicológica a crianças e adolescentes. E tinha uma professora de 70 anos fazendo acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Por quê? Porque uma criança de 4 anos, na sala de aula, disse assim mesmo: eu não vou te respeitar, porque a minha mãe disse que não é para eu respeitar ninguém, só ela e o papai. Uma criança de 4 anos. Essa geração é fruto da criação dos pais. Infelizmente, é. E aí os pais têm que voltar e rever a criação. Porque o que acontece? Muitas vezes o pai, a mãe, isso aqui foi ruim para mim, eu não quero que o meu filho passe por isso, mas ele não percebe que foi justamente pelo fato de que foi difícil, que ele teve que conquistar, que tornou essa pessoa que ele é. Não é necessário você frustrar a criança. Mas em algum momento essa criança vai se frustrar. E exatamente. Qual é o problema dessa geração? É que a mãe, principalmente, quer ser amiguinha. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe para o quê? Para ter autoridade, dizer sim, dizer não. Isso pode, isso não pode. Entende? Nossos pais, eles não estavam preocupados se a gente ia amar eles ou não. Eles estavam preocupados em nos educar e nos preparar para a vida. É. Hoje não. O próprio pai, às vezes, a mãe diz para o filho não respeitar. Entende? Mudou a criação.
Porque essa nova geração de filhos, eles dizem assim, não, meu pai e minha mãe, eu não quero isso da criação deles. Então, meu filho vai ser diferente. E vai modificando a criação, entende? E aí está criando uma geração de crianças e adolescentes totalmente vulneráveis, porque não tem contato com frustração. Não aprende a ver que uma hora dá errado, mas daqui a pouco vai dar certo, e que ele tem que persistir, que ele tem que continuar tentando. Não, tem que dar tudo, porque meu filho não pode chorar, meu filho não pode... Não é também se eu posso dar, né? Né? Se eu posso dar, eu dou para o meu filho o melhor, né? Eu posso dar, eu dou. Mas a vida não vai ser sempre fácil para ele lá fora. Então eu tenho que mostrar que nem tudo que tem coisas que ele vai ter que lutar e conquistar. Isso tem a ver muito com a criação que está sendo dada, né? Esse milindre todo, tá? Aceitando a realidade da vida. A vida envolve muitos conflitos. Viver esperando que tudo sempre dê certo é utopia. Não é? Não é utopia? O que é utopia? É uma vida tão maravilhosa, sem nenhum conflito, fora da realidade. Isso é utopia. É tão perfeito que a gente não alcança. Tá? Não é saudável e pode ser até um suicídio espiritual. A vida não é alterada só porque nos tornamos cristãos. Agora somos cristãos, tudo vai dar certo. Eu lembro quando eu era mais nova que a chamada venha para Jesus, porque Jesus vai resolver todos os seus problemas e agora você não vai mais ter problema. Gente, a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Nós vivemos num mundo caído, num sistema caído. E quem é que a Bíblia diz que onde é que o mundo está? No maligno. Não é isso? Então, aquele que está aqui, né? O mundo está no maligno, jaz no maligno. Então, esse que é o perturbador, que é o acusador, que é o destruidor, é nele que está o mundo. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci Satanás, mas a gente vai ter problema. Crente vai ter dificuldades. Crente vai passar, muitas vezes, tribulações, necessidades financeiras, às vezes até necessidades, né, em casa, de mantimento. Nós vivemos num mundo conturbado. A vida não é torada só porque nos tornamos cristãos. Quanto antes aceitarmos esse fato, mais cedo podemos começar a desfrutar os benefícios da paciência. Tá bom? Trabalhar no meio da desorganização é frustrante. Enfrentar burocracias infindáveis, quem precisa lidar com burocracia, é muito frustrante. Você está numa fila imensa, né? E aí chega alguém que fura lá na frente, passa na vez. Isso é frustrante. Tá? Mas faz parte da vida. Eu vou sair agora brigando com todo mundo? A existência humana, tá? Trabalhar no meio da desorganização, enfrentar burocracias infindáveis, lidar com situações frustrantes, faz parte da existência humana em um mundo caído. Nossa resposta a essas realidades revela nosso caráter espiritual. Se eu saio brigando lá na fila, brigando, esmurrando, aí depois eu digo, Jesus te ama?
Um dia a pessoa vem na igreja e vê a pessoa ali conjurando a outra, mas nem sabe. Você é crente? Se a pessoa é crente, tem certeza? Deus me defenda. Quero é passar longe. Então, é na hora da raiva que a gente vai mostrar a nossa espiritualidade. Eu sei que nem sempre é fácil. Não é, gente. É preciso um exercício espiritual muito grande, de respirar fundo, contar de 1 até 10, porque tem horas que dá vontade de chutar o balde. E isso é do ser humano. Mas nós não somos seres humanos, não devemos ser tão normais assim, né? A ponto de dar um mau testemunho. Nós temos um testemunho a dar. Nós somos cristãos. Além de humanos, somos cristãos. Então, ó, é uma utopia perigosa, muito perigosa, esperar uma vida sem problemas. E é irreal e leva à frustração constante. Não existe vida sem dificuldades. Às vezes eu tenho dinheiro para tudo, mas aí eu tenho um câncer, uma doença incurável. O meu dinheiro vai ser bom para o tratamento, vai me dar conforto no hospital, mas muitas vezes não vai me dar a minha cura. Faz parte da vida. A nossa confiança, na verdade, ela não tem que estar no que nós temos, tem que estar no nosso Deus. Não é que a gente não possa ter, tá, gente? Já falei aqui que não é errado ser rico, não é errado ter dinheiro, pelo contrário, é muito bom. A gente só não pode tornar o dinheiro o nosso Deus. Realidade cristã. Ser cristão não nos isenta de dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las com a graça de Deus. Aceitação saudável. Aceitar a realidade da vida é o primeiro passo para desenvolver paciência genuína. Entender a vida. A vida tem dificuldades, né? Tem gente que é sem noção que vai furar a fila, que vai passar na minha vez, né? E aí eu tenho que dizer, não, mas eu sou cristão, mas eu sou cristão, mas eu sou... Me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Sabe, eu tenho que pedir graça, né? Eu tenho que pedir graça, porque eu tenho um testemunho a dar. Qual o mecanismo da paciência? Como é que nós vamos agir, tá? A primeira coisa, aceitar o desconforto. É desconfortável, né? A pessoa chegou cedo, está lá na fila, aí a pessoa acabou de chegar, vai lá e passa na sua frente. Nossa, que desconfortável, né? Que irritante. Paulo exorta-nos a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Sede pacientes na tribulação. Eu vou ler o versículo rapidinho. Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim, ó. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. O crescimento de toda virtude começa quando aceitamos com humildade o que Deus permite em nosso caminho. Primeira coisa que nós temos que ter consciência, Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de tudo. E tudo que nós passamos, nós que somos cristãos, Deus sabe e Deus está muitas vezes nos moldando, Deus está nos testando, Deus está nos edificando, Deus está nos fortalecendo. Nós estamos sendo provados muitas vezes. E aí, a forma como eu vou agir e reagir
vai dizer se eu vou ser um soldado aprovado ou reprovado no final. Qual é o outro mecanismo para ter paciência? Perdoar, praticar o perdão. A paciência de Cristo é ilimitada. 1 Timóteo 1,16, como nós lemos, Paulo disse, Jesus teve muita paciência, eu era insolente, eu era perseguidor da igreja, mas Jesus, ele teve paciência comigo. Se Jesus teve paciência comigo, eu tenho que ter paciência com aqueles que estão ao meu redor. Deus perdoa-nos e permite-nos recomeçar. A impaciência irrompe quando nos agarramos ao passado. A gente fica lembrando o tempo todo. Não, mas aquele fulano, não, já perdoei ele, mas ele fez isso. E fica remoendo, tá? Eu não aguento mais. Meu limite, esgotou. Isso você não vai ouvir de Deus. Porque Deus está sempre pronto a nos perdoar. Porque Deus quer se relacionar conosco. Ele quer ter um relacionamento profundo conosco. Criar uma pausa, respirar. Entre ação e reação, nós temos esse poder de pensar e reagir, gente. A reação, ela está sob o nosso domínio. Eu decido o que eu quero fazer. Às vezes, não, mas foi sem pensar, mas foi sua escolha. Você talvez não pensou na consequência, mas você escolhe se comportar. Sobre a reação, nós temos muita influência. É o poder de decisão nosso sobre a maneira que vamos reagir. Desenvolva o hábito de pausar antes de reagir. Se eu sou uma pessoa impulsiva, aquela pessoa que bateu, levou, e eu quero ser cristão, então eu tenho que respirar. Quando deu vontade, deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até eu me acalmar. Respirar bem fundo. Senhor, me ajuda. Porque a minha vontade é outra. Como humano, a gente quer reagir no impulso. E quem age impulsivamente não pensa em consequências. E aí, quando ela vai parar para pensar na reação, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Eu não tinha ter falado aquilo, eu não tinha... Mas já foi. Então eu tenho que pensar, decidir antes de agir, de reagir. Deus perdoa-nos e permite-nos recomeçar. A impaciência irrompe quando nos agarramos ao passado. Cultivar sabedoria. Olha o que Provérbios 19:11 diz. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Olha, Salomão escreveu já sobre isso. Entender a natureza caída do mundo nos ajuda a ter expectativas realistas. O mundo é assim mesmo, o mundo é caótico, as coisas são difíceis. Mas eu preciso, como cristão, eu preciso ter uma atitude diferente. Depois eu vou mandar, tá, gente? Lá no grupo os slides, tá? Assim que acabar, e aí vocês podem ter acesso a toda essa parte aí. A herança da paciência em Cristo. Deus está nos oferecendo um relacionamento de amor, que não nos livrará dos problemas. Não se iluda, gente. Deus não vai nos livrar dos problemas. Porque muitas vezes uma dificuldade é a forma que Deus tem de nos ensinar a confiar nele. Então, ele não vai nos livrar do problema.
Mas também a vida do crente não é só problema, tá? A vida do crente não é só dificuldade, senão a gente também não aguenta. O sofrimento faz parte do crescimento, mas o nosso crescimento não é só sofrimento. Senão, né, a gente não aguenta. A gente precisa ter momentos de vitória, momentos de alegria, momentos de comunhão, momentos que nos traz felicidade, que nos renova, que nos revigora, né? Para poder, quando chegar o momento da dificuldade, do problema, a gente poder ter força para reagir. Porque é por isso que a pessoa deprime. Um dos motivos que a pessoa fica deprimida é porque ela só enfrenta a dificuldade. Nada dá certo, nada dá certo. Tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra. A pessoa vai deprimir. Ninguém aguenta viver só com problemas. É por isso que nós temos os momentos de alegria, de felicidade, de conquista. Essas coisas são boas para a nossa autoestima, no sentido de que, né, nós vamos ter motivos também para agradecer a Deus. Mas que jamais nos deixará sós e débeis no meio das dificuldades. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele esteve lá dentro da cova e livrou Daniel na cova dos leões. Deus não vai impedir que você tenha problemas. Ele vai agir na tua vida e te dar vitória no problema. Amém? Porque é nesse momento de dificuldade que a gente aprende a confiar nele. Aprende que ele é soberano, que ele pode todas as coisas, aquilo que não está ao meu alcance, que eu não posso, ele pode. Deus é soberano e nós não podemos perder isso de vista. Deus é soberano. Ele está sobre todas as coisas. Em Apocalipse 1:9 lemos que a perseverança é nossa em Jesus. Ele não prometeu nos isentar das perseguições, dos desapontamentos e da dor. Filho, você não vai ter dor, porque eu sei que você não aguenta a dor. Ele vai te mostrar que você aguenta. E que nesse momento de dor ele está com você. Assim como no momento da tua alegria, da tua vitória, da tua conquista, ele também está com você. Mas prometeu atravessar essas situações conosco, de modo que o nosso espírito se torne mais forte. Aprender a andar em comunhão com Deus, no espírito paciente de Cristo, transformará nossa alma irritadiça em santuário de paz. Porque você vai dizer, não, eu sei que o Senhor está na frente, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me direcionar, eu sei que o Senhor vai me dar a solução. E Deus vai te dando graça. É aquilo que ele disse para Paulo, né? Paulo disse assim mesmo, para Deus livrar ele daquele espinho na carne, disse, não. A minha graça te basta. Com a minha graça tu vais passar. E tu vais vencer. Entende? Deus é sábio, Deus é perfeito. Amor constante. Deus nunca nos abandona nas dificuldades. Nunca. Deus nunca nos abandona nas dificuldades. Mesmo quando não remove os problemas. Fortalecimento. As dificuldades enfrentadas com paciência fortalecem nosso espírito e caráter. Glória radiante. A presença de Deus, o Emanuel, brilha através de nós quando cultivamos a paciência. Paz interior. Essa é a herança da paciência em Cristo. Paz interior. É aquilo que Paulo disse assim, é uma paz que excede todo entendimento. A paz que Deus nos dá, Paulo estava preso. E ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está.
E ele estava tranquilo. E quando ele está no final da carreira dele, ele diz assim mesmo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E sabe onde Paulo estava quando ele disse isso? Sozinho, abandonado na prisão. Hein? Clareza de propósito. Gente, quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós não nos guiamos por circunstâncias. Nós nos guiamos por esse propósito. O primeiro casal caiu porque desviou do propósito. Deus tinha um propósito. E eles tiraram o olhar do propósito. Quando você tira o olhar do propósito, você vai se guiar pelas necessidades e pelas circunstâncias. Nós, cristãos, não somos guiados pelas circunstâncias. Nós somos guiados pelo propósito. É por isso que nós temos que ter muita consciência do qual é o propósito de Deus na nossa vida. É esse propósito que vai nos manter de pé sempre, mesmo quando nós estivermos passando pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas. A gente olha para o propósito. Paulo, combati o bom combate. Clareza de propósito. Acabei a carreira, guardei a fé. Ninguém estava com ele lá, sozinho. Mas ele não abriu mão do propósito. Amém? Gratidão, o poder da alma cristã. Cristãos agradecidos desenvolvem uma visão da bondade de Deus, crendo que Ele pode operar através de todos os meios. Mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, eles encontram motivos para agradecer. As Escrituras nos exortam constantemente a gratidão. Ele diz aqui, rendei graças ao Senhor, 1 Crônicas 16:8. Devemos sempre dar graças por tudo ao nosso Deus e Pai, Efésios 5:20. E em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão é como um combustível que alimenta a vida cristã e nos mantém em movimento no caminho do crescimento espiritual, mesmo nas dificuldades. Seja essa dificuldade, enfermidade, algum problema no relacionamento familiar, o Senhor vai estar conosco. O perigo da ingratidão. Qual é o perigo? O alerta bíblico. Paulo advertiu sobre pessoas que conheciam Deus, mas fracassaram em desenvolver a disciplina da gratidão. Romanos capítulo 1, versículo 1. Olha o que Paulo falou. Diz assim, ó. Romanos 1:21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Tá? Olha o perigo de não ser grato a Deus. Estabilidade espiritual. Sem gratidão, solapamos nossa própria estabilidade espiritual, questionando se Deus é realmente um Pai amoroso. Senhor, Tu me amas mesmo? Por que Tu está permitido que eu passe por isso? Senhor, me livra desse problema, tira esse problema de mim. Se Deus tirar essa dificuldade, como você vai se estabilizar espiritualmente? Como que você vai crescer?
Não existe outra forma de crescimento espiritual, senão o Senhor nos provar a nossa perseverança, a nossa confiança, e aí Ele vai ter as suas maneiras. Consequências práticas. Cristãos em tempos difíceis precisam do amor. Opa, desculpa, só um momentinho. Precisam do amor de Deus, mas ficam ocupados demais acusando. Deus, a culpa é tua. Se tu tivesse realmente misericórdia de mim, eu não estava passando por isso. Eu não tinha perdido aquilo. Às vezes a gente fica mais tempo culpando a Deus, igual o povo de Israel, né? Quando eles estavam lá no Egito, sofrendo 400 anos de escravidão, geração após geração, e aí eles estavam lá sendo escravos no Egito, sofrendo, e eles oraram a Deus para que Deus livrasse ele daquela escravidão, e a Bíblia diz que Deus ouviu a oração deles e desceu para livrar. Só que quando Deus livrou e eles foram para o deserto, o que aconteceu? Começaram a murmurar. Para que tu nos tiraste do Egito para a gente vir morrer aqui nesse deserto? Lá no Egito a gente tinha carne. Mentira. Eles eram escravos. Onde que escravo comia carne? Lá era melhor. Mas, gente, quando eles estavam lá, não estavam orando para Deus tirar eles da escravidão? Aí Deus tira da escravidão e ele diz que era melhor estar na escravidão. Não tem crente que é assim? Quando eu era do mundo, eu não passava por isso. Quando eu estava no mundo, eu nunca passei por isso na minha vida. Agora que eu aceitei Jesus, que tinha que ser tudo bom, maravilhoso, eu estou passando por isso. Não tem crente que faz isso? Isso é murmuração. Saudade do mundo? Está dizendo que o mundo é melhor que, mesmo que seja passando uma dificuldade na presença do Senhor, é melhor? O mundo é melhor? Está na mão do maligno é melhor? Não é? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Cristãos em tempos difíceis precisam do amor de Deus, mas ficam ocupados demais acusando, não recebendo a confiança e a força necessárias. Fica lá, não recebe. O que aconteceu com aqueles que murmuraram? A Bíblia diz que nenhum deles entrou na terra prometida. Quão grave é ser ingrato. Fundamentos bíblicos da gratidão. A palavra de Deus é essencial para renovar e redirecionar nossa mente. A Bíblia está repleta de versículos que nos chamam para a gratidão. 1 Crônicas 16:34, Salmo 69:30, Efésios 5:18-20. Eu vou ler aqui, Efésios 5:18-20. Olha o que diz aqui em Efésios 5. Esses outros depois vocês podem ver, por causa do nosso horário, tá? Já está quase. 18-20. Diz assim, E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Colossenses 3,15 diz assim, Seja a paz de Cristo o vosso árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Estes versículos nos lembram uma verdade espiritual importante.
Embora não possamos controlar algumas situações, porque existem coisas que fogem ao nosso controle, podemos controlar as lentes através das quais as enxergamos. Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está na frente dessa batalha. O Senhor está guerreando, o Senhor pedindo sempre, Senhor, me orienta, me sustenta. Cultivando um coração agradecido. Como que eu vou cultivar um coração agradecido? Primeiro, agradeça pelas coisas fáceis, agradecer a Deus pelas coisas boas, porque às vezes a gente acorda e a gente não acha maravilhoso a gente ter acordado. Só o fato de estarmos acordados já é um motivo para a gente, meu Deus, obrigada. Porque hoje, quantos não acordaram, né? A gente abre a janela e vê aquele sol brilhando, ainda que esteja 1 grau, 2 graus, mas tem aquele, Senhor, muito obrigada. Quantas coisas que nós temos para agradecer ao Senhor. E às vezes a gente acha que não é nada. A gente só acha que é bênção quando é coisa muito grande, que a gente pode chegar na igreja e dar um testemunho. O fato de ter acordado já é uma grande bênção. Uhum. 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 Vale que 10 milhões. Vale mais. É, vale mais acordar. Entende? Quantas coisas que nós podemos agradecer. E a gente acha que não tem nada para agradecer. Temos uma casa, temos a nossa caminha. Quantas eu passo na rua e vejo essas pessoas jogadas. Às vezes não tem nem um cobertor nesse frio. E nós temos tanta coisa para agradecer ao Senhor. Agradecer a Deus pelas coisas boas ajuda a redirecionar a nossa atenção. Quando a ansiedade surge, fazer uma pausa para agradecer pela beleza ao nosso redor nos liberta e relaxa. Agradeça pelas dificuldades passadas. Reconheça como Deus usou as dificuldades no passado para edificar sua fé e torná-la uma pessoa mais forte. Sem os terrenos espirituais acidentados, nossos músculos espirituais não se fortaleceriam. Nós só somos hoje, nós estamos aqui porque nós passamos por tantas dificuldades, mas o Senhor esteve conosco em todas elas. É, exatamente, né? Os percalços da vida, as dificuldades da vida, foram elas que nos fortaleceram e nos tornaram os cristãos que nós estamos sendo hoje. O nosso caráter espiritual, ele tem sido forjado pelas coisas boas, mas também pelas coisas difíceis que nós enfrentamos. Dá além, dá além, dá além, dá além, irmã. Agradeça nas dificuldades presentes. Se você está passando por uma dificuldade, agradeça, né? Agradeça ao Senhor. Há uma diferença entre dar graças a Deus pelas dificuldades e dar graças a Deus, a Ele, nas dificuldades. Quando você consegue dar graças a Deus na hora que você está passando pela dificuldade,
Nossa, isso já é um nível de maturidade espiritual muito grande, hein? Já não é mais um menino espiritual. Que aí já não está reclamando, está dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que no final de tudo isso o Senhor vai agir. O Senhor vai se levantar. Entende? Há uma diferença entre dar graças a Deus pelas dificuldades e dar graça a Ele nas dificuldades. Conforme 1 Tessalonicenses 5,18 que diz, em tudo dai graças. Não é só quando tudo está bom, não. Não está bom? Graças a Deus. Mas isso não é, gente, de uma forma, sabe, vulgar. É graças a Deus mesmo, sabe, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está no comando. É gratidão mesmo. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Propósito divino nas dificuldades. Em Romanos 8, 28 e 29 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha de novo, o propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho. Lembre-se sempre, as virtudes cristãs, elas precisam ser praticadas, porque Deus está, através destas virtudes, recuperando em nós a imagem do seu Filho que foi perdida no Éden. A imagem de Jesus Cristo. A vontade de Deus é que sejamos conformados à imagem de Cristo. Praticamente qualquer circunstância, dolorosa ou agradável, pode ser usada por Deus para moldar o caráter de Cristo em nós. E é por essa modelagem que devemos dar graças. E aqui essa imagem do oleiro. O Senhor amassa o barro. Se o barro não está como ele quer, aí ele vai dando formato. Amassa o barro. Vai tentando dar o formato que ele quer. Ainda não deu. Amassa o barro. Para que ele possa construir em nós a imagem de Cristo. Para que nós sejamos testemunhas vivas. Nós possamos viver essa presença de Cristo em nós. É preciso mais do que um simples obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Não é gratidão. Senhor, se não fosse o Senhor, eu não teria vendo esse sol brilhar. A verdadeira gratidão exige esforço da alma necessário para entender que motivos ele quer substituir dentro de nós. O que Deus quer trabalhar dentro de nós? O que o oleiro quer trabalhar e amassar dentro de nós? Praticando a gratidão diariamente. Escolha consciente. A prática da gratidão é uma questão de autodisciplina. Como um ato da vontade, escolhemos nos concentrar naquilo que é bom e nas altas qualidades do nosso Pai. Hábito transformador. Uma vez que a gratidão se torna um hábito, ela assume a vida e se torna uma fonte de tremenda força espiritual. Caminho para Deus. A gratidão é um dos caminhos mais certos para Deus e para um espírito cheio de paz, pois demonstra a nossa confiança nele. É chave e é privilégio. Entrai por suas portas com ações de graça. A gratidão não é uma obrigação, mas nosso privilégio como filhos de Deus é nossa chave para uma jornada mais profunda com Ele. E muito obrigada. Amém? Vamos orar. Alguma pergunta? Deu para entender direitinho? Então vamos orar. E não esqueçam de fazer, pegar. Não sei se o irmão Edmilson estava aqui já quando eu falei do trabalho.
Ah, é, eu passei uma atividade para eu avaliar um pouquinho o que vocês apreenderam durante esse tempo. Então, o senhor pode escolher, dentre os assuntos, o que mais lhe tocou, um assunto que lhe chamou a atenção. E o senhor faz uma redação, pode ser escrita, com a mão, pode ser digitada, não é mais datilografada, não é mais digitada. Se for digitada, é, pode ser no mimeógrafo. Aí, se for digitada, pode ser no mínimo uma folha.